Você se sente mal quando tem que cobrar alguma dívida? Numa situação de grupo, você tem dificuldade em expor as suas ideias, as suas opiniões? Você se sente rebaixado com relação aos outros? Essas e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Hoje, o vídeo será sobre assertividade. Assertividade com 2 S's. Você está no canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa. Solta a vinheta. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar de um assunto que se chama assertividade. Assertividade com 2 S's. Assertividade envolve a habilidade de expressar os nossos sentimentos, necessidades e opiniões de forma clara e objetiva, sem agressividade e sem passividade. Quais são as características de uma pessoa assertiva? Uma pessoa assertiva, ela tem o autoconhecimento e ela tem uma inteligência emocional adequada. Ela consegue fazer uma análise do contexto e perceber as coisas. Ela demonstra uma expressão corporal adequada. Possui um senso de responsabilidade e justiça. Uma comunicação assertiva é um tipo de comunicação clara e objetiva, que faz com que você não se sinta culpado em expor as suas ideias e não anule as ideias ou a opinião do outro. Cabe salientar que isso é uma habilidade, não é um modo de ser. Não existem pessoas totalmente assertivas. Existem pessoas que trabalham a assertividade, mas existem pessoas que são agressivas e existem pessoas que são passivas. Eu vou começar pelas pessoas agressivas. Você já deve ter se deparado com uma pessoa numa situação de grupo. Vamos citar o exemplo de um grupo de faculdade, um grupo de trabalho, ou de uma escola, ou da faculdade. Normalmente, pode notar, sempre tem uma pessoa, ou costuma ter uma pessoa, que ela quer colocar somente as ideias dela no trabalho. Só a ideia dela é que vale. Todo mundo fala, todo mundo dá a sua opinião, mas ela só coloca aquilo que ela pensa. Ou seja, ela pode até, teoricamente, escutar as outras pessoas, mas no final ela acaba colocando somente aquilo que ela acha que deve ser colocado no trabalho. São pessoas que utilizam da raiva para poder colocar as suas opiniões, né? Para poder se colocar perante o outro. E nesse mesmo grupo, pode notar que sempre tem uma pessoa que é mais quietinha, que é aquela que não coloca a opinião, que não expressa os seus pensamentos, né? Não se coloca, não se mostra. Aquele é o lado passivo, é o lado que eu vou comentar agora. Assim como existe o lado agressivo, existe o lado passivo. O que é o lado passivo? O passivo é aquela pessoa que não se coloca, que ela não expressa a sua opinião, ela tem dificuldade de expor as suas ideias, ela tem vergonha, ela tem medo de errar, ela fica com medo do julgamento, principalmente numa situação de grupo, ou numa situação de relacionamento social, ou mesmo na rua, com a família, não importa, em qualquer lugar. Essa é a pessoa passiva, é aquela pessoa que tem dificuldade no processo de comunicação. E existe, né, a habilidade assertiva. Assertividade, como eu falei no início do vídeo, com 2 S's. O que é ser assertivo? Ser assertivo é você poder estabelecer uma comunicação com o outro de forma equilibrada, coerente, sem que para isso você precise discordar do outro ou discordar de si mesmo. Ou seja, você se coloca numa situação, né, num processo de comunicação ou de contato, ou você tem uma postura equilibrada com relação ao outro,
sem precisar agredir o outro ou agredir a si mesmo. Isso é uma habilidade, isso tem como ser trabalhado. Como eu falei no início do vídeo, não existem pessoas totalmente assertivas. Existem pessoas que conseguem trabalhar mais o processo de assertividade do que outras. Praticar a assertividade traz alguns benefícios e eu vou colocar eles no vídeo para vocês. Qual é o primeiro benefício de praticar a assertividade? É a melhora da imagem social. A pessoa que consegue trabalhar a assertividade fica com uma imagem social melhorada. Ela consegue estabelecer melhores contatos, ela consegue ser respeitada e consegue respeitar o outro. Um outro benefício da assertividade é o aumento da autoconfiança. Uma pessoa que consegue trabalhar a assertividade, ela se torna algo autoconfiante. Ela confia naquilo que ela fala. Ela confia no que o outro está trazendo para ela. Ela sabe, ela aceita a opinião do outro, junta com a opinião dela, e isso lhe traz a autoconfiança. Um outro item também, que é um outro benefício da assertividade, é a facilidade na resolução de conflitos. Normalmente, pessoas assertivas, elas conseguem mediar conflitos, né? Onde tem uma situação onde existe uma pessoa muito agressiva ou uma pessoa muito passiva, uma pessoa assertiva, ela consegue fazer a mediação desses conflitos. Isso numa situação de grupo, em qualquer situação da vida dela. Um outro benefício também de praticar a assertividade é que a pessoa ela ganha uma capacidade de negociação. Ela passa a ser um ótimo negociador. Isso está muito ligado ao item anterior, que é a questão da mediação, mediar conflitos. A pessoa também ela consegue adquirir uma capacidade enorme de negociação. É uma pessoa que não tem dificuldade de cobrar os outros quando os outros estão devendo para ela. E para fazer esse tipo de cobrança, ela não precisa ser agressiva, basta ela ser assertiva. Existem alguns exercícios práticos que ajudam a trabalhar o processo de assertividade. Lembrando que assertividade é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. E é uma habilidade na capacidade de comunicação com o outro, contato com o outro. Ela envolve não só a voz, mas ela envolve a postura corporal, ela envolve o olhar, ela envolve o gestual, o modo como a pessoa gesticula, a feição do rosto, o modo como a pessoa olha, a postura do corpo da pessoa. Todo esse conjunto faz parte de uma prática assertiva. E existem alguns exercícios que dá para nós utilizarmos no nosso dia a dia para melhorarmos essa questão da assertividade. O primeiro exercício se chama disco rachado. A ideia é aquela mesma, é o disco rachado. Eu não sei se é da época de você, que está me assistindo agora, é da minha época, quando existiam aqueles discos de vinis. Aquele disco de vinil que tinha aquela vitrola, né? Que você colocava, tinha um braço e uma agulha de diamante, e você colocava o disco e aquele braço ia fazendo a leitura do disco. E de vez em quando, o disco estava riscado, então ele parava em determinado trecho da música e ficava voltando, e ficava repetindo aquele trecho da música. A ideia desse exercício é justamente essa, é o disco rachado. Eu vou citar um exemplo prático para vocês. Imagina uma situação onde você está andando na rua e você se depara com uma pessoa fazendo uma pesquisa. Mas só que você está com pressa, você não pode responder a pesquisa, você está atrasado para o serviço. Então a pessoa te aborda e fala com você: "Oi, tudo bem? Você poderia responder uma pesquisa para mim?" Lembra que eu falei no início, a assertividade, uma postura assertiva, não é só aquilo que a gente fala, é a postura do corpo, é o olhar, são os gestos, é a feição do rosto. Você vai olhar fixamente para ela e, como um disco rachado, você vai falar para ela: "Não, obrigado, hoje eu não estou afim." Se ela for uma pessoa insistente, ela vai falar: "Mas
Você não poderia responder? São tão poucas perguntas, né? Eu estou aqui o dia inteiro. Por favor, responde para mim essas perguntas. Eu vou te liberar logo. Você vai olhar para ela novamente, com olhar fixo, mantendo a mesma postura e vai falar: obrigado, eu não estou afim. Se a pessoa insistir mais uma vez, olha, eu tenho que cumprir uma cota, eu preciso entrevistar tantas pessoas para cumprir a minha cota, por favor, responda para mim essa pesquisa. Você vai olhar para ela como se fosse um disco rachado, mesmo esquema do disco rachado, mesma postura, o mesmo olhar, olhando fixamente para ela e vai responder: não, obrigado, eu não estou afim. Eu te garanto que a pessoa ela vai desistir. Isso não é só para essa situação, isso daí pode ser usado em qualquer situação. Ou num telefone, uma pessoa que liga para você, ou uma pessoa que te ofende, de repente ela fala alguma coisa que não te agrada, e para você não ser agressivo e também não ser passivo, então você pode ter uma postura assertiva. Uma outra situação, uma outra técnica da assertividade se chama a técnica do enevoado. O que é enevoado? A ideia de névoa mesmo, né? Você já se deparou com a situação de névoa? Quando você desce para o litoral, principalmente quem é de São Paulo, capital, e desce para o litoral paulista, às vezes a serra, né, o início da serra está cheio de névoa, então você não enxerga quase nada. Só que você passa por ela e ela passa por você. Você consegue caminhar por ela e ela passa por você. Então a ideia do enevoado é essa ideia. É como se aquilo que a pessoa falasse para você passasse por você, mas não impedisse o seu caminho. Eu vou citar um exemplo prático, me colocando como exemplo. Suponhamos que uma pessoa me pare na rua e fale para mim assim: Flávio, eu não gosto do seu canal, eu acho ele muito chato. Eu vou utilizar a técnica do enevoado. Eu vou chegar para ele e vou falar assim: olha, pode ser que você tenha razão, pode ser que o meu canal seja chato. Vocês perceberam uma coisa? Eu concordei com o que a pessoa falou? Óbvio que não. Eu não concordei. Eu falei: pode ser que o meu canal seja chato. Pode ser, né? Eu não concordei com aquilo que ela falou. Então, aquilo que ela falou me passou como se fosse uma névoa, só que não me atingiu. A pessoa ela pode até acreditar que ela teve êxito, mas você mesmo, você sabe que ela não teve êxito. Você sabe que você não concordou com aquilo que ela estava falando. A terceira técnica da assertividade, ela se chama a técnica do sanduíche. Por que técnica do sanduíche? Ela funciona assim: antes de você falar alguma coisa negativa para a pessoa, você fala uma coisa positiva antes e depois. Percebe? Porque aí você acaba anulando aquela coisa negativa que você falou. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma crítica para alguém, né? Se alguém está agindo de forma errada, ou, por exemplo, passo na rua e vejo uma pessoa pichando um muro. Então eu quero dar uma lição de moral, né? Não está correto aquilo. Eu falo para o cara assim: muito bonito o seu trabalho, gostei muito, mas está errado o que você está fazendo. Mas se você arrumar um lugar legal, você pode continuar pintando, que o seu trabalho é muito bom. Você percebe como é a técnica do sanduíche? Eu critiquei o trabalho dele, mas do jeito que eu coloquei para ele, não pareceu uma crítica, porque eu elogiei antes e elogiei depois. Isso se chama a técnica do sanduíche. Todas essas técnicas podem ser utilizadas em qualquer situação da sua vida. Todas as situações você pode utilizar essas técnicas de assertividade. Eu garanto que você vai ter uma vida bem melhor, você vai se relacionar com as pessoas de maneira bem melhor. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, comente, curta esse vídeo. Você está no canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa.